O projeto hidráulico é o projeto de instalação de água de uma edificação, mostrando o caminhamento das tubulações, os diâmetros, os equipamentos e os dispositivos que vão ser usados. Então o projeto mostra por onde passam os tubos, os diâmetros desses tubos, os equipamentos como registros, equipamentos de controle de vazão e dispositivos tipo medidor de vazão, bombas, tudo que está incluso ali naquele projeto daquela edificação referente à água potável. As partes do projeto hidráulico. Ele é dividido em planta baixa, planta de detalhes e isométricas. A planta baixa é uma vista superior da edificação, mostrando os tubos e os elementos do projeto hidráulico, da instalação hidráulica, vistos de cima. Mostra a instalação embutida na parede, ou pelo piso, ou sobre a laje, em cada cômodo da edificação. A planta de detalhes é um detalhe, né, como o nome já está dizendo, uma especificação mais ampla de cada elemento da instalação. Nesse desenho aqui mostrado está a saída de água de um reservatório de concreto, com os flanges, conexões, registros, mostrando cada conexão. Isso aqui é um tipo de detalhe. Mas você pode fazer um detalhe da instalação de um lavatório, da instalação de uma banheira, de uma piscina. Então, tudo que você ampliar, mostrando todas as peças que vão ser usadas ali, é um detalhe. Isométricas. A isométrica é uma visão tridimensional da instalação hidráulica, mostrando os reservatórios, aqui 2 reservatórios, e as tubulações em 3D, mostrando o caminhamento sobre a laje, as colunas, o abastecimento em cada compartimento, os diâmetros dessa instalação, de cada tubulação. Então, é uma visão tridimensional da instalação hidráulica. Quais são as partes de uma instalação de água fria? Referentes à alimentação, ou seja, a chegada da água naquele prédio. Primeiro tem a rede pública, que é a rede de abastecimento da concessionária. No caso aqui em Sergipe, a maior parte dos municípios são abastecidos pela DESO. Então é a tubulação da rua, da qual essa água vem de onde? Vem da estação de tratamento e daí distribuída para os bairros, para reservatórios de bairros e daí distribuída para as edificações. Então todo esse conjunto de instalações antes de chegar na sua casa, antes de entrar no lote, é a rede pública. O ramal predial é o trecho que está compreendido entre a rede pública e o hidrômetro. Então, esse trecho aí, ele é instalado pela concessionária, não é feito pelo proprietário. Então, quando você constrói a sua habitação, você solicita a ligação de água para a concessionária e eles vão instalar o ramal predial, que é a instalação que sai da rede pública até a parte interna do seu imóvel. O hidrômetro é o medidor de vazão de cada unidade habitacional. Então, esse hidrômetro vai medir o consumo de água daquela edificação. O alimentador predial é o trecho de tubulação compreendida entre o hidrômetro e o reservatório. Então, esse alimentador leva a água, depois de medida, né, o seu consumo, até
o reservatório da edificação ou do prédio. O reservatório é um recipiente que vai acumular água para que essa água seja posteriormente consumida por aquele edifício ou por aquela casa. Geralmente, a gente faz uma reserva para 2 dias. Aqui está um desenho mostrando os trechos da parte da alimentação, da instalação hidráulica até chegar no reservatório. Então nós temos aqui a rede de distribuição ou a rede pública. Depois temos o ramal predial, que está ligando a rede pública ao hidrômetro. Depois o alimentador predial, que é compreendido entre o hidrômetro e o reservatório. O hidrômetro, como eu falei, ele mede o consumo de água da edificação em metros cúbicos. Então nós temos aqui esses números, refere-se ao consumo em metros cúbicos durante determinado período. Os reservatórios podem ser de alguns tipos diferentes com relação ao nível do terreno. Nós temos o reservatório enterrado, quando ele está abaixo do nível do terreno. Aqui é uma foto de um reservatório enterrado, né? Veja que a parte superior do reservatório está abaixo do nível do terreno. Então, esse tipo é chamado de enterrado. Temos o semi-enterrado, em que uma parte está subterrânea e outra parte está acima do nível do terreno. Temos o apoiado, que ele está totalmente acima do nível do terreno, sobre uma base, certo? Existe aqui uma fundação, né? Esse reservatório, por exemplo, ele é de aço, então ele tem uma fundação em concreto, um anel de concreto, e ele está sobre esse anel de concreto, né? Então ele está acima do nível do terreno. Então ele é denominado de apoiado. E o elevado, que ele está sobre uma estrutura de elevação, sobre pilares e vigas. Então ele está elevado com relação ao terreno. Ok? Então, recapitulando, nós temos os reservatórios enterrados, semi-enterrados, apoiado e elevado. Os reservatórios podem ser também de diferentes tipos de materiais. Aqui, esse elevado foi feito em concreto armado, né? Esse aqui foi feito em aço. Esse aqui foi feito em aço também. Esse outro aqui em concreto armado, inclusive está em construção. Tipos de distribuição de água na edificação. Então, o que vem a ser isso? É como a água chega na edificação, ou seja, como ela é distribuída nos pontos de uso, né? No chuveiro, no lavatório, na pia da cozinha. Então, nós temos um sistema direto, temos o sistema indireto e o sistema misto. O que vem a ser isso? Sistema direto, a água vem direto da concessionária, sem passar pelo reservatório, e é distribuído para os ambientes de consumo, tipo banheiros, cozinhas, área de serviço, sem reservação, tá? Ou seja, se faltar água da concessionária, não teremos água na edificação para usar. O sistema indireto. Nós temos a água vem da concessionária, vai até o reservatório e depois é distribuído para os pontos de
utilização. Então aqui nesse desenho de cima tem um sistema indireto sem bombeamento, quando a pressão é suficiente para vencer essa altura, para chegar no reservatório, e temos o sistema indireto com bombeamento. O sistema indireto com bombeamento necessita de dois reservatórios, um reservatório inferior e um reservatório superior, tá? Para depois, então a água vem, né, para o reservatório inferior, aqui tem uma bomba, a água é bombeada para o reservatório superior, para depois ser distribuída para os pontos de utilização. E temos também o sistema misto. O sistema misto, ele é os dois tipos ao mesmo tempo. Nós temos pontos alimentados diretamente da concessionária e pontos alimentados pelo reservatório. Então, por exemplo, aqui nós temos a água vindo da concessionária, passa pelo hidrômetro, alimenta essa torneira de jardim, aqui vem aqui, sobe para o reservatório, também alimenta um filtro. Aqui, o filtro também, aliás, a pia é alimentada tanto diretamente do concessionária como do reservatório. Aqui, o banheiro, ele está totalmente sendo alimentado pelo reservatório. Já a área de serviço é alimentada pela concessionária. A caixa de descarga, essa caixa de descarga aqui, é alimentada pela concessionária. Então, na instalação nós temos pontos alimentados só pelo reservatório, temos pontos alimentados só pela concessionária e temos pontos alimentados pelos dois. Aí é necessário um jogo de registros para controlar quando a água vem do reservatório e quando a água vem da concessionária. Parte da instalação de água fria, distribuição. Então o que a gente viu até agora, até o reservatório, chama-se alimentação. Ou seja, a água veio da concessionária e chegou no reservatório. Depois de chegar no reservatório, nós vamos distribuir. Então esses trechos, saindo do reservatório em diante até a torneira, né, até os pontos de utilização, são chamados de trechos de distribuição. Então, quais são as partes de distribuição? Nós temos o barrilete, nós temos o tubo de ventilação, temos a coluna, temos o ramal, temos o subramal, os pontos de utilização, o tubo de limpeza e o extravasor ou ladrão. Vamos ver o que é cada elemento desse. Aqui tem um desenho que mostra o reservatório. Aqui esse trecho à esquerda, saindo do reservatório, é o barrilete, tá? Ou seja, o trecho que sai do reservatório até chegar na coluna chama-se barrilete, tá? Ele pode ser todo horizontal ou ter trechos verticais e outros horizontais, mas todo trecho, ao sair do reservatório até chegar na coluna, chamado de barrilete. Esse tubo que sobe, passando do nível da tampa do reservatório, é chamado de tubo de ventilação. Ele é colocado aqui, instalado, para equalizar as pressões dentro da tubulação. Temos aqui a alimentação, né, vindo de lá da concessionária, né? Aqui é alimentação predial, no caso, né? Temos aqui do outro lado o extravasor ou ladrão e a limpeza. O extravasor, ele existe para funcionar para quando a torneira de boia quebrar. A torneira de boia fica aqui no alimentador, controlando a entrada de água. Quando ela falhar, a água, ao invés de transbordar do reservatório, sai pelo extravasor e vai para um ponto externo da casa, certo? Ele permite a segurança do que está aqui abaixo do reservatório, para ele não transbordar, não molhar, não infiltrar em nada na laje, no forro abaixo do reservatório. O tubo de limpeza, como o nome já está dizendo, ele é colocado para no momento de limpeza desse reservatório, né, que deve ser feito periodicamente. Então, ele fica sempre fechado e no momento da limpeza, quando tiver aqui a água da limpeza suja, abre esse registro para essa água escoar para uma área externa da edificação também.
aqui uma foto de um barrilete de um edifício. Note que um barrilete não é simples como está aqui sempre, né? No caso desse desenho primeiro, é só um tubo, porque eu só tenho uma coluna de distribuição. Mas quando é um edifício de apartamentos, eu tenho várias colunas descendo verticais aqui, ó. Então, eu tenho tipo um pente, né, com vários T's para alimentar cada coluna, tá? E tudo isso aqui, todo esse pente é chamado de barrilete. Todo esse trecho, tanto essa descida vertical do reservatório como esse trecho horizontal, é o barrilete, ok? Coloquei essa foto para vocês verem que nem sempre é aquele tubo simples lá, como tem no desenho ilustrado anteriormente, ok? Aqui um isométrico, né, uma isométrica, mostrando um esquema de uma instalação hidráulica de um banheiro, para nós vermos os elementos que nós acabamos de ver. Nós temos aqui o barrilete, que é esse trecho horizontal, o tubo de ventilação, que está aqui com o símbolo de TV, tá? Esse tubo vertical, que liga o barrilete ao ramal, é chamado de coluna. É ele, essa coluna, que alimenta toda a instalação daquele compartimento. O ramal é o trecho horizontal que distribui a água ao longo dos pontos de utilização, tá? E os subramais são esses trechos verticais menores que ligam o ramal aos pontos de utilização. E os pontos de utilização são os pontos do chuveiro, da caixa de descarga, do lavatório, da ducha higiênica, da banheira, da pia da cozinha. E aqui eu tenho também o extravasor, que está no ponto mais alto do reservatório, ligado ao tubo de limpeza, que é colocado para no momento da limpeza desse reservatório, que é feito periodicamente. Ok? Agora eu vou colocar para vocês aí uma imagem tridimensional que eu peguei em BIM aqui. Aqui é um programa chamado ArchiCAD, mostrando a instalação hidráulica de uma residência simples, tá? Eu tenho aqui esse azulzinho aqui, ó, esse tubo. É o tubo do alimentador predial, aqui é o hidrômetro, tá? Aí nós temos o tubo que vem, sobe até o reservatório, chegando no reservatório. Aqui o alimentador predial, aqui esse azul, esse retângulo, é o reservatório, né, esse prisma. Aqui eu tenho um barrilete, tá vendo, com um tubo de ventilação. Aqui do outro lado eu tenho outro barrilete, ó, com o seu respectivo tubo de ventilação. Descendo aqui, continua sendo barrilete, tá? Ó, esse trecho aqui é barrilete, aqui também barrilete, até chegar na coluna, até descer essa vertical indo para o banheiro. Aqui nesse caso, ó, vou dar um zoom. Então a coluna é esse trecho aqui, ó, que desce. Então tudo antes da coluna aqui para lá é tudo barrilete, tá? Esse trecho que sobe aqui é o tubo de ventilação. Do lado de cá, aqui é da cozinha. Eu tenho o barrilete todinho aqui, até aqui, tá? Aqui a coluna. A coluna tem sempre um registro de gaveta. Deixa eu mostrar o registro. Vou dar um giro aqui. Aqui o registro de gaveta da coluna. Então toda a coluna, né, hidráulica tem o seu respectivo registro de gaveta, que permite controlar a água, né, naquele trecho ali, naquele compartimento. Esse registro, você fecha ele quando precisa fazer uma manutenção, a troca de um equipamento, a troca de uma torneira, algo assim, tá? Aí aqui a coluna, aqui temos o ramal, que é esse trecho horizontal, aqui é a cozinha, tá? Então tem aqui o ramal, e esses menorzinhos subindo são os subramais. Aqui é o subramal do filtro, aqui é o subramal da pia da cozinha. Aqui nós temos o banheiro, ó. O banheiro, aqui está a coluna do banheiro, tá vendo esse tubo vertical? É a coluna do banheiro, com seu respectivo registro de gaveta. Nós temos aqui, depois da coluna, o ramal, que é esse trecho horizontal, e os subramais, que são esses trechos verticais. Aqui o subramal do chuveiro,
com o registro de pressão. Tá? O registro de pressão ele controla o fluxo de água do chuveiro ou de outros elementos que tiverem, tipo mictório, tem registro de pressão também. Aqui, subramal da ducha, subramal da caixa de descarga, subramal do lavatório. Ok? Eu peguei esse 3D aqui para que vocês entendam melhor quais são os trechos de uma instalação hidráulica de água fria de uma residência simples, tá? Ele foi feito, esse projeto aqui foi feito no software chamado QI Hidrossanitário, da AutoQI, e importado pelo ArchiCAD, que é um programa de arquitetura, ok? Para a gente poder visualizar. Tranquilo. Pronto, pessoal, era isso que eu ia mostrar para vocês.